Bem-vindo! Bom dia, galera! Então é roda, vamos fazer roda. Eu estou muito feliz e estou muito honrado, estou muito emocionado aceitando esse convite para abrir o eixo 1. É o eixo, então, onde vamos colocar um desafio, e colocar desafio tem a cara da PNH. E o desafio, então, é esse: equidade, produção de saúde em rede e um outro humanismo. Esse é o ideário da política. São 6 anos de experiência, de acúmulo, que resultam na consolidação do ideário. Há uma discursividade, há um modo de falar. A PNH é um modo de fazer e é um modo de dizer. E nós estamos aqui também para compartilhar esse modo de dizer. E esse modo de dizer se fazendo assim, numa certa dinâmica, que é uma dinâmica de roda. Roda que a gente vai reinventando a cada encontro do coletivo da PNH. Vamos tentar fazer uma roda aqui, vamos tentar falar em roda. Eu vou estar me comprometendo em puxar essa roda do eixo 1. O segundo seminário é um seminário que retoma essa experiência, que é a experiência de reunir os consultores da PNH, os coordenadores da PNH, os apoiadores da PNH, para receber, para ocupar esse lugar de anfitrião, de acolhimento dos trabalhadores e dos usuários do SUS. O segundo seminário, em 2009, ele repete essa experiência que aconteceu em 2004, numa mudança de escala. Nós somos agora muitos, talvez ainda não sejamos o suficiente, mas somos muito mais do que éramos em 2004, quando Regina Benevides, naquele momento coordenadora nacional da política, com esse modo próprio dela de acolher, com esse cuidado que ela tem com a coisa pública, com essa firmeza na condução da política, ela esteve à frente daquele encontro nacional. Hoje é Dário Pacho, nosso companheiro, Galdério de Fibra. Isso! Que está pilotando essa grande nave nas proporções que tem a política hoje. E é sobre essas proporções que nós precisamos pensar. O coletivo ampliado da política se depara com novos problemas. E são esses novos problemas que nós precisamos agora colocar em pauta, agendar nossa discussão. Fazer isso requer um cuidado que teve Regina, que teve Adail, que tem Dário, que é um cuidado de gerir, mas também de gestar. Há uma inseparabilidade entre esse trabalho de gestão e o trabalho de criação. Criação de grupalidade, criação de corresponsabilidade, criação de protagonismo desses sujeitos que estão implicados no processo de produção de saúde. O desafio, então, é a gente fazer essa roda, uma roda que consolida essa política de 6 anos, mas é uma estranhidade, porque os 6 anos da política não é a idade de uma criança, porque essa política de humanização, ela não pode ter um outro sentido, que não seja o sentido do reencantamento do movimento suzista. E esse movimento não é um movimento infantil, é um movimento que tem 20 anos enquanto texto legal, mas tem muito mais do que 20 anos. Tem a força de uma juventude que soube, a partir da década de 70, enfrentar o autoritarismo e o conservadorismo, lutando pela democracia institucional nas instituições de saúde. Então é em sintonia com esses 30 anos que os 6 anos da política ganha a sua robustez, precisa encontrar a sua robustez, que é a robustez então de juventude. É sobre a juventude da política
esse espírito jovem da política que a gente vai estar falando nesses dias, que vão reunir temas, vão reunir eixos, vão reunir rodas de trabalhadores e usuários do SUS. O SUS, então, é uma conquista, e essa conquista, ela se expressa, sem dúvida, na forma de proposições gerais e abstratas, como o texto da lei, o texto das portarias, o texto das normativas. No entanto, a missão do SUS não pode estar descolada do plano da experiência concreta. E é a ideia de único encontrada no SUS que indica o tipo de projeto e, sobretudo, a forma de implantação desse projeto na sociedade. Um sistema de saúde, ele, para ser único, ele precisa se implantar como um plano comum. Eu queria estar falando então desse plano comum, dessa noção de comum, esse nosso novo comunismo, essa nova maneira de construir uma comunidade ou um plano de comunicação. A PNH tem que ser entendida assim, como a construção desse plano comunicacional, desse plano onde comunamos, esse plano para nós, um plano comum. E esse plano, então, ele precisa desse sentido, que é um sentido que está num desdobramento daquele sentido dos princípios do SUS. O SUS não se sustenta como uma abstração e só se efetiva por meio de mudanças nas práticas concretas dos modos de fazer atenção, modos de fazer gestão dos processos de trabalho nas práticas de saúde. Mas como garantir, então, a implantação disso que está garantido no texto legal, disso que está estabelecido na forma da lei? Realizar essas mudanças dos processos de produção de saúde exige para nós entender a necessária mudança nos processos de subjetivação. Ou seja, os princípios do SUS, eles se encarnam necessariamente em experiências concretas, a partir de sujeitos concretos, que transformam a sua própria existência em sintonia com a transformação das práticas dos serviços. Apostar, então, em uma política nacional de humanização do SUS é, então, estar definindo humanização como essa valorização desses processos de mudança, que são a um só tempo mudanças das práticas e mudanças dos territórios existenciais, mudanças das posições subjetivas, mudanças de subjetividade. Qual o sentido, então, para nós de humanização? Que humanismo a PNH está defendendo? Por humanização, não estamos entendendo, não queremos definir a humanização como a valorização do homem bom, de um bom homem. Quem seria esse homem bom? Seria esse trabalhador que se sacrifica? Seria esse usuário que não reclama? Seria esse gestor que não tensiona? Seria então um homem bom porque um homem ideal. Humanização não pressupõe idealização do humano, mas pressupõe, ao contrário, um outro humanismo. Nós não queremos dar uma definição negativa de humanização, onde a humanização se definisse em contraste com aquilo que frequentemente identificamos nas práticas de serviço como atos desumanos. Não nos interessa demonizar os trabalhadores. Não há trabalhador desumano, há condições precárias de trabalho. Daí a humanização não pode ser caça ao desumano, mas tem que ser afirmação de novos processos de subjetivação que garantam a produção de novos atores, sujeitos protagonistas e corresponsáveis pelas práticas de produção de saúde. Queremos então definir positivamente a humanização. Falamos de um outro humanismo porque estamos apostando em um outro homem. Isso é, estamos apostando na nossa mudança, na transformação nossa enquanto trabalhadores e usuários do SUS.
Humanização é, portanto, a estimulação desse processo de transformação de si. É um processo de transformação de si e do outro na constituição de um novo modelo de atenção e um novo modelo de gestão. Transformação das práticas de saúde em sintonia com a transformação dos sujeitos. É preciso, então, partir da experiência concreta desses sujeitos, práticas concretas, situadas em um contexto que é levado à frente por sujeitos concretos e que, porque são concretos, são sujeitos diferentes, são sujeitos heterogêneos. Desidealizar, portanto, o humano faz da humanização uma estratégia de interferência nas práticas, levando em conta que esses sujeitos concretos são capazes, quando mobilizados coletivamente, a transformar a si em sintonia com a transformação das práticas. Trata-se então de investir na produção de outras formas de interação entre os sujeitos que constituem o sistema de saúde. Deles, desse sistema, usufruem e neles se transformam. O desafio então inaugural da PNH foi pensar o humano nesse plano comum, nesse plano que é constituído coletivamente, incluindo a diferença dos homens, sobretudo a diferença desse homem qualquer. Eis então o que eu entendo ser o desafio da equidade, palavra que deriva então do latim equitas, que no discurso jurídico quer dizer reconhecimento imparcial do direito de cada um. E o que significa equidade no âmbito das práticas de saúde? O que significa equidade quando estamos falando de SUS? Significa a defesa do direito de cada um à saúde. Isso é um problema, porque a equidade é um dos princípios do SUS, princípios que desdobram o enunciado legal da Constituição de 88. A saúde é direito de todos e é dever do Estado. Pois se a saúde é direito de todos e dever do Estado, é essa noção de todo que se desdobra em três sentidos, conferindo essa base legal do Sistema Único de Saúde. Que sentidos? Que desdobras? Primeiro sentido, direito de todos significa dizer que todos têm acesso, todos devem ter acesso aos bens de saúde. Significa dizer, portanto, universalidade do acesso. Direito de todos à saúde significa dizer também direito a toda a saúde entendida na sua complexidade, na sua totalidade, na totalidade da vida humana. Saúde, moradia, saúde, trabalho, saúde, cultura, saúde, paz. Portanto, é preciso entender esse direito como direito integral, a integralidade do sistema de saúde. Mas tal direito, assentado na noção de todo, ele não pode ser menos o direito de um qualquer. O grande desafio do SUS é o de legislar para todos, garantir o acesso a todos, o que não pode ser feito sem regras, normas, procedimentos gerais. No entanto, é preciso garantir o direito de qualquer um, mesmo desses que se situam à margem da sociedade, que não se adequam às regras gerais, que não se adaptam ao padrão, que parece ser o padrão de todos. O SUS é o direito de todos e direito de qualquer um, pois universal, ele não pode excluir o que não é conforme ao padrão geral. É preciso então garantir o direito das minorias, o direito dos quilombolas, dos índios, o direito dos homossexuais, dos transexuais, dos moradores de rua, o direito dos doentes mentais, dos encarcerados, dos ribeirinhos, o direito dos drogaditos. Isso é um grande desafio. A produção brasileira, no campo da saúde, ela se faz frente ao desafio de toda uma população que é marcada por uma grande heterogeneidade. Não somos iguais, não somos todos iguais, embora deva haver equidade.
nas ofertas do Sistema Único de Saúde. Como então realizar um Sistema Único de Saúde? Como fazer então uma política de saúde que seja efetivamente pública, que seja para todos e para qualquer um? O Humanizações foi criado em 2003, atento ao desafio da construção de uma política pública tomando a saúde como bem comum, isso é, como bem para qualquer um. Tal aposta, ela retoma o movimento da reforma sanitária, sabendo que os consensos que foram produzidos por esse movimento, eles não puderam cessar as disputas de sentido, nem tampouco conseguiram conquistar efetivamente o acordo social. O SUS, ele é política de Estado. Política de Estado porque assentado na Constituição. Embora a sociedade brasileira não tenha assumido completamente a saúde como um bem público. Como avançar nas conquistas democráticas do SUS sem um acordo social? A condução das reformas previstas pelo SUS ficaram a cargo de uma ação preferencialmente da máquina do Estado, tendo havido uma expressiva diminuição dos movimentos sociais da saúde. E se o Estado é o responsável principal pela implementação das mudanças, o modelo de saúde pública, ele fica comprometido frente à onda neoliberal. Uma onda neoliberal que vulnerabiliza o SUS na medida em que gera uma crise de financiamento e na medida também em que impõe mudanças do papel do Estado. A PNH entendeu que realizar sua tarefa obrigava necessariamente a uma aposta metodológica. Princípios metodológicos. Afirmar princípios metodológicos. Princípios metodológicos que indicariam um modo de fazer. Um modo de fazer em sintonia com a missão do SUS. Porque os princípios do SUS já foram pactuados, havendo um relativo consenso no que diz respeito a eles. Portanto, no que diz respeito ao que deve ser feito. Os princípios do SUS nos indicam o que deve ser feito. E o que deve ser feito? Universalidade do acesso deve ser feito. Integralidade do sistema de saúde deve ser feito. Equidade das ofertas do SUS. Mas resta um fosso entre o que deve ser feito e que está atestado no discurso legal e a prática concreta. Fosso esse que só pode ser vencido com um modo de fazer, ou seja, com indicações metodológicas. A PNH, portanto, afirma princípios metodológicos. E esses princípios metodológicos, eles são basicamente dois. É a transversalidade e a indissociabilidade entre atenção e gestão, entre clínica e política. O conceito de transversalidade. O que é o conceito de transversalidade? O que ele nos indica? Qual é o modo de fazer que ele nos convoca? Nos convoca a um modo de fazer que altera o padrão comunicacional nas instituições. Nossas instituições, elas estão tradicionalmente marcadas por um modo de se comunicar. E qual é esse modo de comunicar? Os diferentes são colocados numa organização vertical. Fala quem pode e obedece quem tem juízo. Os diferentes se organizam num modo de comunicação que é hierárquico. E os iguais? Os iguais se comunicam, mas se comunicam num outro plano, num plano horizontal, aonde igual só fala com igual, fazendo aquela comunicação uma experiência corporativa. A aposta é produzir um embaralhamento dos eixos tradicionais de comunicação, o traçado de um terceiro eixo, que permita, portanto, a lateralização dos diferentes. Pegar a prática que é comum dos iguais e fazê-la atuar ali no plano da diferença. Os diferentes colocados lado a lado. E o modo de fazer disso é a roda, né? O modo de fazer isso é uma certa dinâmica de lateralização que Gastão chamou de roda. É apostar, portanto, nesse modo de fazer como um princípio metodológico que necessariamente quebra
o padrão hegemônico de organização da comunicação nas instituições. E esse outro modo é um modo que faz circular a palavra. E fazer circular a palavra é fazer circular o sentido. E fazer circular o sentido é fazer circular o poder. Não é acabar com o poder. É produzir certos efeitos de deslocalização do poder. É fazer aparecer a dimensão potência do poder. É atiçar a dimensão potência do poder. Não demonizar o poder, mas afirmar que esse poder ele pode ser deslocado numa dinâmica de circulação. É o que a gente chama de cogestão. E se é assim, se essa circulação ela altera não só os modos de dizer, mas altera também as práticas de gestão, esse princípio da transversalidade ele se desdobra necessariamente num outro princípio, que é o princípio da inseparabilidade entre o modo de cuidar, o modo de assistir, o modo de atender e o modo de gerir os processos de trabalho. Clínica e política são inseparáveis. Clínica e política são indissociáveis como princípio metodológico. Sendo assim, a gente aposta na transversalidade, aposta nessa lateralização e entende que a gente não pode alcançar esse outro plano comunicacional sem processos de transformação do próprio trabalho, sem transformar os processos de trabalho. O princípio da transversalidade, portanto, ele convoca uma certa alteração do nosso modo de gerir. E alterar o modo de gerir é então entender que para gerir tem que haver, para haver gestão, tem que haver gestação, tem que haver criação, tem que haver um certo experimentalismo. Esse experimentalismo que foi próprio desse movimento suzista, que fez avançar práticas de mudança. Esse experimentalismo, então, que a gente acredita que nos garantirá um outro modo de cuidar e um outro modo de gerir. Operar, então, a transversalidade é considerar nessa circulação a constituição de um plano comum, comunicação como esse plano comum, um plano comum em que toda a realidade se comunica. Esse plano, ele tem uma dinâmica. E essa dinâmica, por definição, é uma dinâmica sem centro, é uma dinâmica acêntrica. E o que é um sistema sem centro? Um sistema sem centro é uma rede. E a rede não tem centro. A rede tem o quê? A rede tem nós. Nós somos a rede. E se nós somos a rede, se a rede se constitui por essa dinâmica hiperconectiva, coloca-se necessariamente para nós, essas diferentes dimensões da rede, sem as quais a construção de uma política pública perde toda a sua potência. Rede de serviços, e de equipamentos, de dispositivos, sem dúvida, o sistema de saúde, rede de trabalhadores, as equipes multiprofissionais, mas também rede social, rede que transforma usuários e familiares em ator protagonista no SUS, mas também rede social que organiza o movimento dos trabalhadores, que faz os trabalhadores também corresponsáveis nesse processo de transformação. Então, rede de trabalhadores, rede social, rede sistema de saúde. Isso, então, é um modo de fazer funcionar a política pública. É um modo reticular, um modo rizomático de fazer a política acontecer, se capilarizando nos sócios, de alguma maneira se dissolvendo com essas instâncias superlocalizadas dentro da máquina, produzindo um certo reencantamento concreto, fazendo aparecer ali, na ponta, onde o processo de produção de saúde acontece. Quando falamos de rede, falamos então desse sistema, que no lugar de centro, ele tem uma dinâmica coletiva, uma dinâmica de corresponsabilidade. O SUS requer, portanto, participação. O tema da participação ele se torna para nós um tema fundamental e nos convoca então a assumir um outro lugar, um lugar então de sujeitos que não só
sofrem normas, né? Não só são convocados a assumir o lugar do sujeito que institui normas, mas também que controla a sua realização, a sua execução. A conexão em rede, portanto, é fundamental quando nós nos propomos a gerar e a gerir coletivamente os modos de lidar com a saúde. Daí a importância dessas estratégias de participação, seja as que se realizam nos espaços institucionalizados, como os conselhos de saúde, seja aquelas que se realizam em espaços não institucionalizados, se realizam, portanto, como formas de participação emergentes, como coletivos emergentes. Nesse sentido, a PNH ela afirma a importância desses movimentos emergentes, desses espaços de participação, espaços que vão vivendo processos de institucionalização, mas que muitas vezes não estão ainda institucionalizados, e por isso não menos potentes, e por isso talvez mais potentes. Enquanto política pública, portanto, o Humaniza-SUS ele só pode se realizar em conexões de redes. Rede de trabalhadores e usuários, rede de trabalhadores das diferentes categorias profissionais, redes formais e informais, que ligam trabalhadores, que ligam trabalhadores gestores, que ligam trabalhadores usuários. Esses são os coletivos emergentes. Trata-se, então, de investir na produção de interação. Uma interação transversal. Uma interação que coloca lado a lado aqueles que realizam e usufruem ao mesmo tempo do SUS. E o mapeamento, a visibilidade desse coletivo em rede, a promoção desses intercâmbios, dessas conexões, o fomento, então, desse sujeito plural, desse sujeito coletivo, deve ser entendido como nossa meta prioritária. Daí a importância de um coletivo nacional ampliado, que a Rede Humaniza-SUS dá realidade, que a Rede Humaniza-SUS encarna, que a Rede Humaniza-SUS faz aparecer. Mas se o coletivo da PNH ele se amplia, e ele se amplia em uma escala que é uma escala vertiginosa, que é um exponencial, é o exponencial de uma rede hiperconectiva. Se a PNH se institucionaliza como ideário, e não só como ideário, mas ela se institucionaliza também como uma caixa de ferramentas do SUS, se somos hoje em torno de 80 consultores no Ministério da Saúde comprometidos em fazer acontecer a política, se multiplicamos a política através de processos de formação de apoiadores institucionais, é porque então podemos enfrentar problemas que nos foram colocados. Que problemas? Ampliação da clínica, através da noção dessa rede de trabalhadores, equipes multiprofissionais de referência. Que problemas? Problemas da cogestão, a criação de coletivos de cogestão, os grupos de trabalho de humanização, as câmaras técnicas de humanização. Que problemas? A humanização do espaço do cuidado, através de projetos cogeridos de ambiência. Que problemas? Problemas do acolhimento, o acolhimento dos usuários, através da qualificação da porta de entrada, através da classificação de risco e de vulnerabilidade. Que problemas? O problema da defesa dos direitos, o direito dos usuários, através da implantação de visita aberta, através da defesa do direito do acompanhante. Esses são alguns problemas que puderam ser enfrentados, problemas que a gente encontra uma diretriz metodológica para resolvê-los. No entanto, mais do que resolver problemas, uma política se amplia colocando-se novos problemas, enfrentando novos problemas. Eis então que o tema da institucionalidade e da sustentabilidade da Política Nacional de Humanização se coloca para nós como o grande problema atual. Um novo problema. Um problema que não poderia ser pensado antes desse momento. E um problema que não poderá ser pensado senão nesse momento, em que o Coletivo Nacional Ampliado se reúne, em que os trabalhadores são convocados para a gente inventar, para a gente gerar uma solução, gerar pelo menos uma diretriz para dar conta desse problema. Que problema? A institucionalidade da PNH. A PNH ela foi construída
não apenas por estes que assumiram essa tarefa dentro do Ministério da Saúde, mas também por um conjunto cada vez maior de trabalhadores e usuários que, tocados pelas experimentações da humanização, forçaram a sua institucionalidade. A Regina Benevides, ela disse, e eu estou citando ela agora, há uma institucionalidade que se dá por nós e há uma institucionalidade que se opera apesar de nós. Muito bem. E o que fazer com isso? Como lidar com essa institucionalidade apesar de nós? Além disso, há uma dupla face dessa institucionalidade. Há uma face que desejamos. E é preciso dizer que há uma face que tememos. Queremos um processo sempre inacabado de institucionalização. A gente não teme a institucionalização, mas tememos o instituído. Há uma face instituída da institucionalidade. E isso é preciso ser enfrentado. Tememos, portanto, essa cristalização da Política Nacional de Humanização na sua face instituída. Bom, nós crescemos muito desde 2003 e tal crescimento nos traz problemas que precisamos enfrentar como desafios. Eu gostaria então de colocar 4 desafios para terminar, que eu entendo serem os desafios que essa grande ágora, que essa praça, né, e que as rodas que vão se desdobrar a partir daqui possam nos ajudar a enfrentar. Que desafios são esses? O primeiro desafio eu queria chamar de desafio metodológico. A PNH ela cresce, isso significa dizer que crescem as demandas feitas à PNH, demandas por alteração das práticas de saúde, considerando essa dimensão continental do país. As novas demandas colocadas, por exemplo, pelo Pacto Saúde, elas exigem um crescimento exponencial da política. Esse crescimento impõe uma amplitude que eu vou chamar de uma amplitude extensiva para uma política que apostou desde o início em práticas de intervenção intensivas. Há aqui um tensionamento entre uma demanda que é extensivista e um modo de fazer que é intensivista. Fazer apoio institucional, criar coletivo, fomentar protagonismo, fomentar corresponsabilidade, formar, pressupõe intervenções intensivas. A PNH desenvolveu uma grande habilidade de fazer apoio intensivo, fazendo intervenções que são como que mergulhos no cotidiano do serviço de saúde, co-construindo com os trabalhadores desvios inventivos em suas práticas. Vivemos um impasse quando a institucionalidade da política lhe impõe ações extensivas. Eis então o desafio metodológico: como conciliar o modo de fazer intensivista com demandas por resultados extensivos. Segundo desafio, o desafio da complexidade. Alterar as práticas de saúde significa para nós transformar os fenômenos cotidianos dos serviços de saúde. Isso implica transformar os indicadores de saúde, indicadores que estão diretamente relacionados com os problemas na ponta, os problemas da prática cotidiana dos serviços de saúde, as filas, a descontinuidade nos tratamentos, a dificuldade de acessar os serviços, a baixa responsabilização pelo cuidado. No entanto, nós sabemos que não se consegue fazer essas mudanças dos indicadores, não se consegue fazer a mudança dessa face fenomênica do sistema de saúde, sem que necessariamente possamos mudar essa dimensão estrutural. Para que essas mudanças sejam duradouras, é preciso mudar os modelos de atenção e de gestão. A PNH tem como aposta alterar modos de organização dos processos de trabalho para alterar modos de cuidar. Portanto, sem discussões e propostas
que visem as políticas estruturantes do SUS, sem problematização dos modelos hegemônicos nas práticas de saúde, a PNH ela corre o risco de se tornar uma política instituída e funcional do SUS. Como então sustentar a complexidade da tarefa da PNH, considerando toda a dimensão estrutural das políticas instituídas do SUS e a transformação dessa face fenomênica, essa face onde aparecem os indicadores de saúde? Como garantir um movimento que a um só tempo altere a face fenomênica e produza modificações nessa dimensão estrutural do Sistema Único de Saúde? Terceiro desafio, o desafio político. Dizer que as mudanças dos modelos de saúde pressupõem mudanças subjetivas dos trabalhadores e dos usuários do SUS é defender, portanto, a inseparabilidade entre produção de saúde e produção de subjetividade. E se é assim, a agenda de mudanças do SUS pressupõe articular necessariamente duas dimensões da política. Uma dimensão que eu vou chamar então de dimensão macropolítica, que envolve mudanças nas instâncias de gestão do SUS, dos programas do Ministério, das secretarias estaduais e municipais, dos projetos institucionais de serviços, dos hospitais, das policlínicas, dos postos de saúde. Vamos chamar então isso de dimensão macropolítica do sistema. Mas não adianta mudar essa dimensão macropolítica sem que possamos fazer mudanças que eu chamaria então de micropolíticas. E o que seriam essas mudanças micropolíticas? Seriam essas mudanças subjetivas, essas mudanças, esses deslocamentos subjetivos, a alteração da posição subjetiva daqueles que fazem acontecer na prática concreta o Sistema Único de Saúde. E o tempo, a temporalidade de cada uma dessas dimensões da política é diferente. O tempo da macropolítica é um tempo rápido, é um tempo dos prazos eleitorais, é um tempo da dinâmica flutuante das coligações, é um tempo das curtas durações, de 4 em 4 anos, né? Há uma expansão, né? Se faz o ritmo da temporalidade da macropolítica. O tempo dos movimentos micropolíticos é de um ritmo mais lento e com passadas mais vagarosas para mudanças de longa duração. São duas temporalidades que não podem ser assumidas isoladamente. Não podemos pensar em mudanças humanizadoras das práticas de saúde sem considerarmos essa polirritmia, essa dupla temporalidade. A PNH, portanto, não pode se realizar sem estar com um pé na macropolítica e um pé na micropolítica. Como então, terceiro desafio, conciliar agendas macropolíticas com as necessidades de mudanças micropolíticas? E o último desafio, talvez o desafio mais forte, vamos chamar de desafio da dissolvência. A humanização do SUS, desde 2013, ela se afirma não como um programa, mas se afirma como uma política. E não se trata aqui apenas de um jogo de palavras, mas de um investimento desejante. Um investimento desejante na construção do Humaniza-SUS como política pública. O desafio maior, portanto, sempre foi o de manter a política num certo limite da máquina do Estado. Ali onde a máquina do Estado se encontra com o que é fora dela. O desafio, então, é aproveitar essa posição limítrofe, essa posição na borda, para agenciar as oportunidades para a criação de políticas públicas. Bom, nós estamos na máquina do Estado. O SUS é política de Estado e o Humaniza-SUS é política de governo. Sim, porque nós somos também política de governo. Criar condições para a efetiva capilarização do Humaniza-SUS, isso é, criar condições para a sua efetiva tradução
no concreto da experiência dos sujeitos que realizam o SUS, implica processos de mudança, e esses processos de mudança, eles se dão a partir de determinados atores. Quem são os atores? Tal aposta, ela necessariamente tem que fazer com que esses atores, eles possam se confundir com os trabalhadores e os usuários do SUS. Isso significa, então, que a realização efetiva do projeto do Humaniza SUS pressupõe uma dissolvência da PNH como lugar instanciado dentro da máquina do Estado, para poder aparecer corporificado nas práticas concretas dos sujeitos produtores de saúde. Nesse sentido, a humanização não se realizará como política pública enquanto não puder prescindir efetivamente da ação exclusiva do Estado. A sustentabilidade da política exige que possa haver, portanto, uma descentralização. Uma descentralização que é uma corresponsabilização. Uma corresponsabilização que é transferência. Transferência de responsabilidade do nível ministerial para os estados e municípios, para os serviços, para os trabalhadores, para os usuários. Uma progressiva transferência, que a gente chamaria então de dissolvência da PNH. Como construir então, o quarto desafio é esse, como construir uma progressiva dissolvência da PNH enquanto núcleo estratégico do Ministério da Saúde. Bom, a direção a nos orientar para esses 4 desafios, eu acredito ser o coletivo da PNH. A discussão da institucionalização da política, a discussão da sua sustentabilidade se faz na forma de uma aposta nesse coletivo. Nós temos acumulado uma grande experiência, uma experiência muito rica no que se refere às conformações do coletivo, os modos de grupalizar, as práticas de circulação da palavra e do poder entre trabalhadores e usuários. A partir do grande investimento que fizemos desde 2006, nos processos de formação, a política ela ampliou muito o seu coletivo, a partir da incorporação desses trabalhadores que passaram pelo processo intensivo de formação e intervenção. Com a rede Humaniza SUS, o coletivo nacional ele se ampliou muito, ganhando institucionalidade como o sujeito, esse sujeito plural que interfere nos rumos da política. Para atingirmos então essa situação de uma efetiva capilarização da política, uma efetiva realização de uma política pública de saúde que seja a humanização do SUS, nós temos ainda que trilhar um bom caminho, certamente. E é por isso que a gente está aqui hoje reunido, e é por isso um certo entusiasmo, uma certa alegria, malgrado dos percalços, as dificuldades. É sempre difícil, né? É sempre difícil a defesa do público, mas não é menos alegre, e é dessa alegria que nós queremos nos fazer valer, é dessa alegria que nós temos certeza que nós vamos animar nossas rodas, hoje em torno desse eixo 1, o SUS como o desafio da equidade, como a produção de saúde em rede e como a criação de um outro humanismo. Eu estou aqui para convidar e para dizer que me sinto convidado a estar com vocês no enfrentamento desse desafio, que eu tenho certeza que no mínimo será muito alegre. Valeu, galera. Obrigado. Edu, vem cá um pouquinho. Eu queria agradecer muito ao Edu, ele está dando autógrafo. Eu queria agradecer muito a Edu, porque talvez nem todos o conheçam pessoalmente, né? O Edu é uma das pessoas muito citadas, né, pela sua produção conosco e sua produção independente como professor e acadêmico. Edu é um dos criadores da Política Nacional de Humanização, um dos fundadores. E eu tive a honra, nesse período que estou coordenando a Política Nacional de Humanização, contar e conto com apoio sempre alegre
mega inteligente e motivador de tudo.